Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso livro Obras Póstumas, chegando já numa das suas partes finais. Vamos falar hoje sobre a regeneração da humanidade, um texto grande, vamos ver se a gente consegue terminar hoje mesmo, mas é bem interessante, né? Vale a pena a gente ler com calma, com cuidado, porque ele é bastante elucidativo com relação a essa fase de transformação, esse período de transição planetária que nós estamos vivendo hoje, que nós temos estudado com tanta frequência. A gente começa lembrando que no livro A Gênese, que a Miriam estuda lá na Luz na Senda, nós temos no capítulo 18, os tempos são chegados, divididos em 2 subcapítulos, sinais dos tempos e a nova geração. Então, agarra, hein, Roberta, senão escorrega mesmo. Então, Kardec já falava sobre essa fase em que o nosso planeta passaria por essa promoção moral. E o importante é que, quando nós fazemos um estudo sobre as diversas filosofias, as diversas religiões que nós temos no mundo, nós vemos com frequência, né, essa mesma citação, esse mesmo comentário a respeito dessa transformação. Só que em cada ambiente, em cada cultura, trazendo para nós uma forma diferente de interpretar essa mudança. Nós temos, por exemplo, estudando o Novo Testamento, vemos ali, não apenas entre os evangelistas, fazendo um comentário sobre os sinais dos tempos, que é como é chamado esse período, ou o fim dos tempos, ou sinais dos tempos, né, para simbolizar exatamente os sinais que indicam o fim desse mundo que nós vivemos hoje, pelo menos esse mundo moral. Então temos no Apocalipse, lá no livro das Revelações, que fala sobre essa fase. Nós temos uma citação da aparição de Nossa Senhora lá no início do século XX, em 1917, se eu não me engano. Depois vocês confirmem para mim, por favor. E para os católicos simboliza que aquela aparição e as mensagens que ela trouxe, aquelas mensagens secretas que ficaram durante tanto tempo ocultas, também simbolizaram essa mudança dos tempos. Nós temos entre as filosofias esotéricas essa ideia da mudança de uma era, chamada Era de Aquário, né, saindo da Era de Peixes, entrando na Era de Aquário, que é exatamente essa era mais espiritualizada, essa era de alta tecnologia. E para nós espíritas vimos também o mundo de regeneração se aproximando. Então nós vemos que, e assim como outras culturas também trazem, só que de uma forma mais destrutiva, uma forma mais caótica, como por exemplo o próprio Nostradamus dizia, lá na sua época, né, que de 1000 passarás, de 2000 não chegarás, e nós tivemos aquela fase de mudança de milênio, quando o mundo ficou muito agitado, né, com todo aquele problema do bug do milênio e tantas outros sinais, podemos chamar assim também, que simbolizavam essa mudança. Então nós temos desde daquelas ideias mais trágicas, mais apocalípticas, até aquelas ideias mais sutis, falando sobre essa questão da mudança do mundo, né? O calendário Maia também sugeria essa ideia. Muitos filmes de Hollywood começaram também a falar sobre tudo isso. Então a gente pensa assim, por que tanta gente fala sobre esse assunto? Por que tanta gente teme esse período em culturas diferentes em várias partes do mundo? De onde vem exatamente essa ideia? O Espiritismo fala para nós que essa mudança já vem acontecendo durante um tempo. A gente não tem essa preocupação de ficar pensando quando isso começou, se foi quando os espíritos começaram a se manifestar na época de Allan Kardec, se foi durante o século XX, isso não importa para nós. Não importa quando começou e não importa quando terminará. O que importa é que nós estamos vivendo esse período e estamos aproveitando, que essa é a parte mais importante. Porque se nós negligenciarmos a nossa transformação moral, isso será sim, sem dúvida nenhuma, marcante negativamente para a vida de cada um de nós. Então, a partir do momento em que nós trabalhamos, independente do fim do mundo, independente do começo de outro mundo, de qualquer transformação, a gente vai promovendo essa mudança natural na nossa
no nosso caráter, na nossa personalidade, isso já mostra que nós estamos aproveitando a nossa encarnação da melhor forma possível, independente do que nos espera, né, nesse futuro próximo, médio ou distante. Aqui no dia 25 de abril de 1866, um pouco antes de Kardec lançar o livro A Gênese, ele trouxe para nós aqui esse texto que foi publicado posteriormente aqui no Obras Póstumas, que é o resumo das comunicações dadas pelos senhores M e T em estado sonambúlico. Então, na verdade, é um resumo de comunicações que chegaram para Kardec. E aqui, então, o título, Regeneração da Humanidade. Então, a gente vai lendo com calma, aproveitando tudo aquilo que o texto nos instrui sobre essa mudança e principalmente tirando de nós, né, ou quebrando pelo menos quebrando aquela ideia de uma destruição do mundo, de algo que vai promover tanto sofrimento, de algo que vai promover tanto medo no coração das pessoas. Então esse texto nos esclarece de uma forma bastante tranquila a respeito desse período. Então o texto diz o seguinte para nós. A gente vai ter bastante leitura hoje, porque o texto está grande, eu quero tentar terminar hoje, se for possível, naturalmente, para a gente não desperdiçar o seu conteúdo. Vamos lá. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Assim, nos vão dizer, não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Nós vos dizemos agora, os tempos chegaram. Por essas palavras, não suponhais um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma convulsão geral. Convulsões parciais do globo aconteceram em todas as épocas e se produzem ainda, porque decorrem da sua constituição. Mas não estão aí os sinais dos tempos. E todavia, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir, e se cumpre neste momento, assim como conhecereis mais tarde. Mas não tomais os sinais anunciados, senão como figuras, das quais é preciso extrair o espírito e não a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e foi porque os comentadores apegaram-se à letra que se transviaram. Faltou-lhes a chave para compreendermos o verdadeiro sentido. Esta chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem nos revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro torna-se claro e inteligível. E aqui a gente volta a falar dos textos do Novo Testamento, quando fala para nós sobre as trombetas, sobre os anjos que aparecerão, os cavaleiros do Apocalipse, né, toda aquela ideia, como o próprio nome diz, né, a ideia de uma transformação apocalíptica, e essa própria expressão apocalíptica já fala sobre um grande cataclismo, uma grande destruição, uma grande agitação na nossa humanidade. E aqui os espíritos lembram que essas alterações que nós vimos hoje, como terremotos, como vulcões, como tempestades, como fome, como pestes e tudo mais, como epidemias, isso sempre teve na história da humanidade porque faz parte da estrutura do nosso mundo hoje, né? Fisicamente. O nosso mundo passa por constantes agitações. Em termos climáticos, sofre as alterações que nós mesmos provocamos, né, em virtude da industrialização do nosso planeta. Quando se fala sobre doenças, é uma consequência natural das diferenças sociais que existem no nosso mundo, em regiões onde nós encontramos fome, encontramos a miséria, encontramos mais doenças, consequentemente. Então, esses sinais que todo mundo interpreta, né, quando a gente vê assim aquela chuva torrencial, todo mundo pensa assim, nossa, é o fim do mundo. A gente vê no telejornais, no Nordeste, os rios subindo mais de 8 metros, né, além do seu nível normal, e todo mundo pensa, é o fim do mundo, são as grandes nevascas, são todas essas tragédias que a gente vê, acreditando que é o fim do mundo, mas isso sempre fez parte da história da humanidade, e muito mais no passado. Eu já trouxe para vocês aqui, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, A Lei de Destruição, eu trouxe para vocês algumas citações do livro As 100 Maiores Catástrofes da História.
né? E ali a gente vê que no século XVII, no século XVIII, até lá no século XV, no século XIV, nós tivemos alguns relatos que foram registrados na história que tiveram destruições sem comparação no que nós temos hoje. Quando se fala no tsunami que nós tivemos em 2004, se eu não me engano, 2001, 2004, lá na ilha de Sumatra, em que mais de 300 mil pessoas desencarnaram, isso não é nada comparado com os milhões de pessoas que já desencarnaram em outras épocas. Quando nós falávamos da peste negra, lá no século XIV para o século XV, nós tivemos ali 2/3 da Europa, 1/3 da Europa, ou quase metade da Europa, dizimada por causa de uma peste. Né? Então a gente vê que essas catástrofes sempre tiveram, mas acabam fazendo parte do quadro geral do nosso planeta. Né? O Fletcher lembrou aqui, né, da Irma, né, Wright, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreveu a Grande Tribulação, né, coisa feia. Né? Exatamente, nós tivemos também recentemente, né, Fletcher, chegando aqui no Brasil, que o líder de uma seita evangélica nos Estados Unidos anunciou há uns tempos atrás que o mundo iria acabar numa rádio, né, e todo mundo ouviu. E aí então a profecia não se cumpriu, e ele falou que tinha errado nos cálculos, que era uma outra data, e essa data não chegou e o mundo não acabou. Então todo mundo esperando que isso aconteça, né? O Armando colocou, não seria uma seleção natural, pois o homem tem como inimigo ele próprio, né? Mas nesse caso acho que não seria nem uma seleção, porque afeta todo mundo, né, Armando? Todo mundo é afetado, né? Desde aqueles que são os que provocam essas grandes destruições, até aqueles que podem ser considerados, entre aspas, como vítimas, né? Então, na verdade, seria assim um controle da população, né, do nosso planeta, mas é um controle que nós mesmos provocamos pela nossa negligência, né? Onde foram parar as águas do dilúvio, né? Ele acabou, teve um ataque cardíaco. Pois é, até um filme pra gente ver agora, Noé, né, o Flat, quem quiser assistir dá para ter uma ideia de como a coisa aconteceu. O Brás colocou que nem uma hora os codificadores deram peso ao Apocalipse. Não perderam tempo exatamente, né, o pouco que fizeram, Brás, foi para falar exatamente com o cuidado que nós devemos ter com as interpretações. Nada mais do que isso. Né, e não trouxeram nada daquilo que se fala. Né? Então hoje nós vemos que dessas várias seitas trazem, né, dessas várias religiões trazem essa interpretação, porque aquela ideia que se tinha no passado, Deus na época de Moisés, que é o que nós chamamos de um Deus mosaico, Deus ele trazia aquela característica de um julgador feroz, de um julgador que punia aqueles que eram contra as suas leis, contra a sua vontade. Então a ideia de um Deus punitivo, de um Deus destruidor, ainda está muito presente no subconsciente das pessoas. Aquela ideia de que nós somos tementes a Deus, é exatamente isso, nós teremos medo de Deus. E Deus, como castigo, vai destruir, então, né, o mundo como já destruiu no passado, dentro daquela figura de linguagem que esses textos considerados sagrados trazem hoje. E se levado ao pé da letra, acaba exatamente trazendo essa interpretação. Né? João estava entre os codificadores, tem uma mensagem atribuída a ele. Pois é, mas ele fala mesmo de uma questão moral. Porque a partir da perspectiva do mundo espiritual, os espíritos têm uma visão diferente. Né? Então é sempre aquela história, o próprio Santo Agostinho é assim, né? Ele viveu ali no século V, ajudando como sendo um dos fundadores da Igreja Católica, como instituição. Então ele tinha uma visão da relação do homem com Deus quando encarnado, e quando desencarnado ele também mudou a sua posição. Então é natural, nós temos hoje uma visão da doutrina espírita que tenham certeza. Essa visão será mudada a partir do momento em que nós começarmos a entender o espiritismo e entender o mundo espiritual lá do próprio mundo espiritual. Então é natural que os espíritos tragam sua visão, e quanto mais influentes eles são, mais essa mensagem fica registrada na memória das pessoas. Mas o espírito evolui, o espírito se transforma, o espírito compreende, o espírito aprende, e assim ele vai mudando então a sua visão. Vamos em frente. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis, portanto, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar dado a essas palavras. Não olheis para o céu para aí procurar sinais precursores, pois não o vereis absolutamente. E aqueles que vos anunciarem, enganar-vos-ão. Olhai, porém, em torno de vós, entre os homens, e é aí que os encontrareis. Essa frase, esse parágrafo, ele é de grande importância. Bom dia, pessoal. Bom dia, Balk. É de grande importância. Quando ele diz assim que não adianta nós olharmos para o céu,
ou ouvimos aqueles que fazem aqueles grandes anúncios sobre o fim do mundo. Hoje é assim. A gente ouve as pessoas falando nos púlpitos das igrejas essa ideia de que os tempos estão chegando, de que os mortos se levantarão, de que haverá o arrebatamento daqueles que são justos, daqueles que serão encaminhados ao inferno por toda a eternidade. Falam isso aos quatro ventos, né? Disseminando essa ideia desse, o que a gente sempre chama, né, de terrorismo espiritual, de você disseminar o medo em vez de disseminar a esperança, de você disseminar o terror em vez de disseminar a confiança no amor de Deus. Então as pessoas acabam vendo porque nós somos assim. Nós sempre temos essa ideia de que o medo, a destruição é a nossa realidade e que a esperança e que essa confiança que nós buscamos é sempre algo que simplesmente faz parte da nossa imaginação, da nossa vontade, mas que nunca vai se realizar. E continua. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo está à espera, e como tomado por um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Entretanto, não acrediteis no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Ela deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação, e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O Fletcher lembrou aqui, né, a expressão Armagedon vem exatamente dessa ideia do Apocalipse, né, uma expressão num outro idioma falando da mesma coisa, né? Então, tudo começa por aí. A Ana colocou, né, dizem que o homem possui armamento para destruir o mundo várias vezes. Pode-se crer que isso pode acontecer? Eu não vejo mais como possibilidade, né, porque esse armamento que foi construído, ele foi de um período muito negro da história da humanidade, que foi durante a Guerra Fria, que hoje esse arsenal nada mais é do que o estoque daquele período. Hoje nós temos instituições que são capazes de, através da diplomacia, resolver esses problemas. Então eu não vejo mais a possibilidade, até porque, como a gente colocou, embora materialmente nós tenhamos esse armamento, espiritualmente a humanidade vem se transformando. Consequentemente, vai chegar um momento em que esses mesmos homens, já não mais temendo uns aos outros, porque hoje esse arsenal é utilizado muito mais como propaganda, né, como ameaça, do que como necessariamente algo que possa ser utilizado efetivamente, né? Então, o homem vai se transformando, vai percebendo a falta de necessidade desse tipo de recurso e aí, consequentemente, vai trabalhar muito mais o diálogo do que a força, né? Podemos crer no equilíbrio? Podemos crer e devemos, né? Porque essa é exatamente a expectativa que nós temos hoje. Quando se fala sobre a transformação moral do homem, essa transformação moral deve ser um ponto de confiança para todos nós. Porque do contrário ficaria apenas naquela questão de vai ser uma fantasia. Se nós imaginarmos que a transformação moral, o progresso moral da humanidade é apenas uma fantasia, aí sim nós podemos esperar certamente a destruição da humanidade. Mas a gente sabe que esse é um processo natural que vem acontecendo. Basta a gente acompanhar os eventos históricos que nos acompanham, né, no decorrer dessas últimas décadas, desses últimos séculos, e a gente vê como o homem vem se transformando positivamente. Embora possa parecer egoísta, o primitivismo do passado cada vez mais se torna mais distante da nossa conduta, do nosso comportamento. Hoje é muito mais a exceção do que a regra, né? E continua para nós. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo, que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo terminará através dele com a geração que se vai, e a nova geração erguerá um novo edifício para as gerações seguintes, para que as gerações seguintes o edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão, né? Acabou a tal guerra Irã-Israel, ou na guerra, né, da Palestina com Israel principalmente, do Irã com outros países também. Olha, Fletcher, como eu falei para vocês, a gente tem ainda aquele sentimento de... Só um instantinho, pessoal. Nós temos ainda aquela ideia de que guerra entre nações podem acontecer. Mas como eu falei para vocês, se por acaso
se por acaso nós tivermos o início de um conflito de proporções nacionais ou proporções internacionais, nós temos ali hoje, como eu falei para vocês, recursos, vai com Deus, Miriam, recursos hoje diplomáticos que ajudam nessa transformação. Basta a gente ver hoje, né, essa ideia da Ucrânia com a Rússia, essa tentativa esse início, né, esses sinais que sugerem uma guerra. Rapidamente hoje nós temos o mundo se mobilizando para tentar evitar que isso chegue aos termos. Nós tivemos alguns excessos, mas rapidamente contidos, né? Então, vemos que esse hoje é o mecanismo que nós temos para fazer com que o mundo retome o equilíbrio que parece que perdeu, né? Então vamos lá, continuando aqui para nós. De um mundo de expiação, a terra é chamada a se tornar um dia um mundo feliz. E habitá-lo será uma recompensa ao invés de uma punição. O reino do bem deve suceder ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, que quererão apenas o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se efetua nesse momento entre os que a habitam, os que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque acarretariam para ela, de novo, a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos, e que terão por missão fazê-los adiantar-se. Serão substituídos na terra por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça e a fraternidade. Então, mais uma vez, para a gente lembrar, quando se fala sobre essa questão do expurgo que vai haver no nosso planeta, nós ainda temos muitas dúvidas. Quem seriam esses espíritos? Né? Nós apontamos os nomes, né, de pessoas que lidam com corrupção, com violência, com o tráfico de drogas, com tudo aquilo que possa trazer grandes prejuízos para a nossa humanidade. Então a gente fica se perguntando, será que esses espíritos estão entre aqueles que serão levados para esses mundos inferiores? E a gente pode até pensar também da mesma forma, de que forma que esses espíritos, sendo o que são aqui no nosso mundo hoje, poderiam contribuir para a melhoria desse mundo diferente, desses mundos inferiores. É exatamente porque, embora moralmente utilizem o seu intelecto de um modo equivocado, né, utilizem o seu intelecto equivocadamente, né, trazem também um conteúdo de conhecimento. Então, nesses mundos inferiores, lidarão com pessoas que trazem os mesmos instintos, trazem os mesmos valores, e aí então só que eles têm um conhecimento maior porque estarem aqui convivendo, por exemplo, com a parte da ciência, da tecnologia, a parte da filosofia, são pessoas inteligentes. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa, de um empresário, de um político que lida com corrupção, para você ser corrupto você precisa ser muito inteligente, para você bolar um esquema para que você não seja preso pelas redes, né, da justiça. Consequentemente, nós temos então um grande intelecto, e eles terão que aplicar esse intelecto durante as suas encarnações futuras, nesses mundos primitivos, para tentar fazer com que se tornem melhores, até que encontrem aquela condição de regeneração e possam retomar depois, né, o curso que até então percorriam na sua trajetória. E continuam os espíritos para nós. A terra, dissemo-lo, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá da mesma maneira, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Ou seja, pessoas vão nascer, pessoas vão desencarnar, só que nesse processo de idas e vindas, é ali que nós teremos a substituição dessa geração que ainda se encontra na condição primitiva para essa geração mais evoluída. E principalmente, lembramos que esse espírito falava sobre esse processo de transformação lá no final do século XIX.
Nós estamos já no início do século XXI. Consequentemente, significa que esse processo vem acontecendo durante tanto tempo. E a gente vai pensar assim, mas é impossível nós pensarmos dessa forma vendo o mundo como ele está. Basta a gente fazer uma comparação de como o mundo estava. Se hoje nós temos 2 ou 3 nomes de indivíduos que estimularam e provocaram guerras no nosso mundo, como falar sobre Osama Bin Laden, Saddam Hussein, nós citamos alguns nomes. No passado, eram tantos que nós não tínhamos nomes para citar. Só citávamos aqueles que eram os mais perversos, aqueles que mais se destacavam. Isso significa o quê? Que conforme o tempo vai passando, esses indivíduos vão, esses tipos de indivíduos vão escasseando também. E vamos tendo pessoas mais conscientes, indivíduos mais lúcidos, para evitar exatamente esse tipo de tragédia no nosso mundo. E continua o texto. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com esta única diferença, mas essa diferença é capital, é que é uma parte dos espíritos que nela encarnavam, não mais encarnarão. Numa criança que nasça, ao invés de um espírito atrasado e propenso ao mal, que nele estaria encarnado, será um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Propenso ao bem, esse é um destaque que Kardec faz. Não é um espírito bondoso. Porque nós imaginamos, conforme os espíritos vão dizer para nós, que o mundo de regeneração vai ser aquele bando de espírito bom, um bando de espírito generoso que vai habitar o nosso mundo. Se for assim, a gente se pergunta, o que será de nós? Para onde nós iremos? Porque se só espírito bom vai reencarnar aqui, quando nós desencarnarmos a gente vai ter que ir para um outro lugar. Então isso mostra claramente, dizendo para nós, são espíritos propensos ao bem. Esses espíritos propensos ao bem serão aqueles que estão aqui agora, que continuarão nesse processo, serão aqueles que reencarnarão no presente e nesse futuro próximo, e consequentemente, em contato com esses espíritos mais elevados, conseguirão desenvolver essa propensão que já possuem. Então, não são espíritos prontos que virão para cá, mas são espíritos em condições de chegar a essa transformação. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal do que uma nova geração de espíritos. Assim, os que esperavam ver a transformação se operar através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Ou seja, se a gente olha para o céu e fica imaginando aqueles grandes clarões, chuvas de estrelas, línguas de fogo, aquela coisa toda que se encontra de forma alegórica lá nos textos sagrados de um modo geral, estaremos com uma grande decepção. Porque na verdade vai ser uma criança nascendo de um método natural, sem nenhum tipo de quebra das leis que nós temos hoje, das leis da natureza. Vai ser um casal, vai ter uma gravidez, uma gestação, vai nascer um espírito, e esse espírito então trará valores que ajudarão, valores e conhecimentos que ajudarão nessa transformação do nosso mundo. Então, para essas religiões que trazem o Apocalipse, vão ficar aguardando. Assim como hoje esperam a volta de Jesus para poder transformar o mundo, também é uma outra ideia. Jesus está chegando. A gente tem até esse lema interessante da Legião da Boa Vontade, que fala que Jesus está chegando, paz para toda a humanidade. Mas a própria Legião da Boa Vontade, no caso, na figura de José de Paiva Neto, ele lembra que essa vinda de Jesus é exatamente a implementação do Evangelho. Não é a presença de Jesus fisicamente como se espera. Porque Jesus vai voltar, então todo mundo espera Jesus chegando no mundo de novo, fazendo aquelas mesmas peregrinações e tudo mais. Esses são outros sinais que decepcionarão a muitos que esperam que a mudança aconteça dessa forma. Então tudo está acontecendo. Bom dia, professor. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistis à partida de uma e à chegada de outra, e cada uma já se assinala no mundo através dos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e visões inteiramente opostas, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo.
A nova geração, tendo que fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a fecundar o movimento regenerador. Então já começa a dizer para nós que esses espíritos propensos ao bem, junto com a influência dos espíritos elevados, dos espíritos superiores, nós temos ali então aqueles que vão secundar o movimento regenerador. Então, na verdade, a regeneração não é simplesmente uma mudança de habitantes do planeta, de uma mudança de público. Na verdade, é um processo impulsionado por esse movimento regenerador, que influenciarão a todos aqueles que assimilarem essa nova mensagem. Esse é o ponto fundamental. E dentro da doutrina espírita, nós estamos, e dentro também de algumas filosofias esotéricas, né, mais espiritualistas, mas com uma outra linha de pensamento, nós temos hoje aquela figura das crianças especiais. Aquelas crianças que nós compreendemos como, que nós conhecemos, né, como as famosas crianças índigo e as famosas crianças cristais. Só que na nossa mente, e esse é um problema quando a gente acaba focando a nossa visão dessa forma limitada, a gente sempre fica imaginando que somente as crianças são especiais. Que hoje, por exemplo, imaginar a Madre Teresa de Calcutá, será que ela não era uma criança especial quando ela era criança e se tornou aquilo que se tornou? Será que nós não pegamos, por exemplo, o Chico Xavier, que era uma criança especial na sua época e se transformou no que se transformou? Pegamos Mahatma Gandhi, que era uma criança especial, e se transformou num homem. Então, na verdade, nós temos que tirar essa ideia de criança isso, criança aquilo, e pensarmos no espírito que está se desenvolvendo naquele corpo, que vai se tornar um adulto, que vai se tornar um idoso, e que depois retornará ao plano espiritual. Então a gente vê uma criança diferente, essa criança diferente vai se tornar um adulto diferente, como tantos adultos se diferenciaram no passado. Dá para a gente imaginar Albert Einstein, por exemplo, como ele era quando era uma criança, para se transformar depois no gênio que se transformou. Então, não podemos nos deixar influenciar por essas ideias. Exatamente, fraterno, não são as crianças, são os espíritos que nelas habitam, que começaram como bebê, chegaram como criança, passaram pela pré-adolescência insuportável, chegaram na adolescência terrível, depois chegaram na maturidade. Então todos passam por isso, só que nós temos crianças que trazem valores diferentes, crianças que são mais tranquilas, mais equilibradas, crianças mais inteligentes. Hoje pela manhã passou um programa na televisão, uma matéria num jornal de manhã, falando sobre os adolescentes brasileiros que são campeões de Olimpíadas de Matemática. Aí todo mundo olha e fala assim, nossa, olha só, os gênios estão reencarnando. Essas crianças sempre estiveram na história da humanidade. E se tornaram exatamente os grandes cientistas. Quando nós pegamos Edwin Hubble, por exemplo, que foi um grande astrônomo, pegamos, por exemplo, Stephen Hawking, que é um grande astrofísico e tudo mais, foram crianças diferentes também. Então esqueçamos essas coisas de criança que tem cor. Criança que tem cor, se ela é amarela, ela tem que ter isso. Se ela está azulada, é porque ela está se asfixiando, bate nas costas da criança. Esqueçamos as cores de crianças, pensemos no espírito que tem ali. É esse espírito que vai fazer a grande diferença. Aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. Né, o Cunha lembrou ali, bom dia Cunha, muita história, né, usando o espiritismo como avalista. Né? A gente lembra sempre que essa história de índigo, por exemplo, o índigo naturalmente a gente lembra que é um tom de azul, foi criado por esotéricos, né, que eram ingleses e que tinham essa dupla vista e viam aquele espectro, né, ou essa aura azulada em algumas pessoas especiais. Né, esotéricos, espiritualistas que viram isso. Então começamos a ver também palestras, textos, livros escritos sobre isso. Tiremos da nossa mente essa ideia de crianças especiais. Não são crianças especiais, são espíritos especiais. E que têm esse por compromisso pessoal, darem continuidade no seu próprio desenvolvimento e da mesma forma contribuírem também para influenciarem o mundo à sua volta. Fora isso, nós não devemos nos levar por fantasias.
né? O Armando lembrou, né, ainda certos médios, né, de renome querem fazer essa história como corpo de doutrina. Mas como dizem eles, Kardec não sabia tudo. Eu concordo. Tem uma palestra de Divaldo Franco, né, a gente fala nome porque foi dali que a gente ouviu. O Divaldo fez uma palestra sobre crianças vínculas que eu não acho legal. Eu não concordo porque a gente acaba fixando esses rótulos e nós somos muito fáceis para rotular. Tanto rotular coisa boa, como rotular coisa ruim, como rotular coisas fantasiosas. Então a gente tem que pensar de uma forma muito mais profunda, para entendermos exatamente que essa vinda desses espíritos mais preparados para ajudar nessa contribuição não fazem deles espíritos superiores, mas fazem deles espíritos com propensões melhores, como muitos de nós aqui estamos encarnados hoje. Porque não são somente aqueles que estão reencarnando. Nós aqui somos espíritos que podemos nos considerar espíritos propensos ao bem. Só pelo fato de eu já passar dos 40 anos, significa que eu já não sou mais uma criança índigo? Eu não posso ser um adulto índigo, um velho índigo? Esqueçamos tudo isso. Né? Nesse caso, a Leila lembrou aqui dos seres de Alcione, foi uma expressão, foi um nome utilizado por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, quando ele citou, né? Eu sou uma criança marrom, serve, fraterno? Porque eu fiquei moreninho com o passar do tempo. Passei um pouco do tempo no forno e queimou um pouquinho. Então, quando a gente fala sobre esses espíritos que estão vindo, fazem citações, por exemplo, né, de que vieram de tal planeta e tudo mais. Essa informação pode ser correta? Pode ser correta. Mas o fato de nós não termos como comprovar, nós acabamos utilizando essas expressões de um modo muito equivocado. É aquilo que acontece, por exemplo, como os capelinos que vieram de Capela. Então, não importa de onde eles vieram, né? Porque a gente coloca nomes que são complicados. Então, quanto mais a gente evitar esses rótulos, datas, essas expressões, mais liberdade nós temos para desenvolver o nosso raciocínio. Porque dá a impressão de que todos os espíritos evoluídos vieram de Capela. E se eles vieram de 50 planetas diferentes? Não era só Capela. E se por acaso vieram de Alcione, se por acaso vieram de outros lugares, e vieram de fato. E eles estão sempre contribuindo para essa mudança do nosso mundo. Então, sempre que nós encontrarmos um nome, a gente fala, que legal, veio desse planeta. A gente deixa de lado porque isso não tem relevância para a ideia de um modo geral. Se nós não compreendemos a ideia e ficarmos rotulando, a gente vai ter uma dificuldade enorme de compreender o contexto todo, né, que abrange esse processo. A Ana lembrou aqui, né, recentemente caiu um meteorito, bola de fogo na Rússia, né, os cientistas falam de um grande asteroide em curso de colisão com a Terra. A gente nem me fala desse planeta chupão, Ana. Também é uma outra expressão. Né? Planeta chupão que está vindo para poder sugar as almas, e eu vi isso em palestras espíritas. Vi isso num programa espírita que fala sobre isso. Então, tomemos muito cuidado com essa ideia. Não tem planeta, não importa de onde veio, não importa quem veio. Pensemos sempre dessa forma. A ideia é um processo que vem acontecendo e nós estamos acompanhando esse processo, simplesmente assim. Angelina colocou, bom dia Angelina, né? Nós temos uma criança de 8 meses que acorda sorrindo, que adora sorrir para todas as pessoas, que acorda sorrindo para todas as pessoas. São crianças que são mais amistosas, crianças que são mais tranquilas, crianças que são mais... que têm realmente um intelecto diferenciado, mas isso a gente lembra que existe hoje uma quantidade maior desses espíritos reencarnando, mas isso sempre teve, né, durante o passado. Então, sempre vemos assim, e aproveitemos, né, se nós detectamos que nós temos um espírito que traz essa característica especial, a responsabilidade dos pais, dos tutores, dos professores, a atenção principalmente, é ajudá-la no seu desenvolvimento, para fazer com que ela aproveite esse potencial, né? A Ana lembrou, né, esse chupão foi falado pelos espíritos, né? Olha, tudo é falado por esses espíritos, né? Só não sei que espírito foi. Certamente não foi um espírito muito elevado, porque é uma expressão bastante vulgar por um espírito de elevação, né? Se isso fosse uma realidade, né? Mas vamos em frente. Continuando aqui para nós, o texto é longo, pessoal. Continuando aqui o texto, né? O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados
Olha só, agora fazendo uma identificação daqueles espíritos que trazem essa propensão ao bem, são aqueles espíritos que trazem a fraternidade, aqueles espíritos que trazem o sentimento de caridade, que é nato nesse espírito. É uma criança boa, uma criança generosa, uma criança que tem afinidade com os animais, afinidade com as pessoas, dedicação às suas responsabilidades. A gente vê essa característica, né? Agora, os espíritos que não trazem essa propensão, porque nós temos espíritos também que foram crianças, e são crianças bastante perversas. A gente vê isso, crianças com 8, com 10 anos de idade que fazem coisas que nos deixam estarrecidos. Porque por um instinto, aquele instinto de egoísmo, de espírito endurecido, também começa como criança. A maldade muitas vezes não se desenvolve no indivíduo a partir de uma certa idade. Ela nasce com ele, que é aquela criança má e tudo mais que a gente vê. Por isso, é a mesma coisa, né? A mesma coisa, a Elis lembrou aqui, né? Vamos falar sobre Kevin, que é um filme que foi lançado que também fala sobre essa dificuldade de lidar com a criança nesse período, né? E a Hermes lembrou que são tendências que os espíritos trazem. Então, o que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é primeiramente a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, da predominância do apego a tudo o que é material. Então a gente vê que instintivamente, ou seja, é algo inato, nasce com o espírito. Aqui no nosso mundo ele traz isso, tanto aquilo que é positivo, como aquilo que é negativo, como qualquer outra propensão. Mas alguns se destacam mais positivamente e outros se destacam mais negativamente. Mas se tornarão adolescentes, se tornarão adultos, e essa questão de cor ficou para o passado. Vamos esquecer isso, porque isso não tem diferença para nós, e é sempre um tema polêmico que nós não temos como estudar isso de um modo mais cuidadoso. Desses vícios é que a terra deve ser expurgada, pelo afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque eles são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofrerão sempre ao seu contato. A terra libertar-se-á deles, e os homens caminharão sem entraves na direção do futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, como recompensa pelos seus esforços e sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada para os mundos superiores. Então estamos passando por esse processo. Nós estamos passando por essa fase de transformação. E a gente pode se perguntar muitas vezes quanto tempo isso vai demorar. Em que data isso vai se completar? Nós não fazemos ideia. O que nós sabemos, nós podemos pensar, que nós dizemos sempre assim, né, que essa geração de crianças que nós temos hoje será a geração dos nossos administradores no futuro. Serão aqueles que trarão para nós a ciência, a filosofia, a política, a produção, a ecologia, a educação. Serão essas crianças. Então, se nós temos esses espíritos que têm essa propensão ao bem e trazem também intuitivamente essa responsabilidade de trabalharem pelo progresso, teremos então daqui talvez 2, 3 gerações, talvez 4 gerações para começarmos a sentir esse efeito. Embora hoje nós já estejamos sentindo o efeito daquilo que no passado não acontecia mais. Lembremos que quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, ontem nós lembramos, né, nós trouxemos aqui a memória da sua desencarnação também ontem, 31 de março, nós lembramos que os Espíritos falaram das novas gerações. No momento em que Kardec lançava o Livro dos Espíritos, até o momento em que ele desencarnou em 1869, o Brasil era um país escravagista. Em 1888, nós tivemos ali Princesa Isabel, que nasceu na época do lançamento do Livro dos Espíritos. E aí então, em 1888, proclamou, né, a abolição da escravatura, vieram outros que mudaram sistemas de governo no Brasil. Então a gente vê que isso foi acontecendo durante várias gerações no passado e continuará acontecendo no futuro. A nossa educação se transformou, a nossa política, a nossa ciência. Então, esses espíritos estão reencarnando com frequência, desde aquela época até agora, e continuarão chegando nessa
transformação maciça que nós temos hoje. Então, hoje a espiritualidade se manifesta de um modo mais patente, de um modo muito mais claro. Hoje essa ideia do mundo espiritual já é algo aceitado com naturalidade, e a gente pensa assim, quer dizer então que a propaganda está sendo bem feita? Na verdade, esse conhecimento que nós temos hoje nada mais faz do que entrar em sintonia com aquilo que esses espíritos já trouxeram. Eles já vieram com essa ideia inata, instintiva, de uma realidade diferente no mundo espiritual. Daí então essa espiritualização com tanta facilidade. Por que o Espiritismo encontra tantos corações? Porque esses corações já vieram preparados para recebê-lo. Não que eles eram espíritas antes como nós. Talvez esse seja o primeiro contato que nós tenhamos com a doutrina espírita. Mas nós chegamos aqui preparados para recebê-la, do modo estruturado como ela tem hoje, com a disposição de estudar, de termos um intelecto capaz de acompanhar o seu raciocínio. Então nós vemos que são vários elementos que vão se juntando e não vemos aí nenhuma chuva de fogo acontecendo. Não vemos nada sobrenatural chacoalhando o mundo. É tudo sendo aceito com absoluta naturalidade, porque nós trazemos essa propensão, essa tendência a assimilar essas novas ideias e trabalhar, né, para a sua implementação aqui no nosso mundo. E continua. Da mesma forma que o Hermes lembrou ali, né, dos apóstolos também. Eles chegaram, um recusava, outro estranhava, até que veio alguma coisa que despertou nele esse sentido de responsabilidade, e aí então foi que eles abraçaram. Tudo acontece de uma forma natural. Vamos em frente. Através dessa emigração, a gente lembra, né, só para poder contextualizar aqui na nossa língua portuguesa, né, imigração é quando vem alguém de fora. Emigração é quando alguém de dentro vai embora. Então, quando se fala em emigração, nós estamos falando de espíritos que estão indo embora do nosso planeta, indo embora do nosso mundo, habitar mundos dentro da sua condição de inferioridade. Então, lá eles serão imigrantes, aqui eles são emigrantes, né? Então, através dessa emigração dos espíritos, não se deve entender, olha só o detalhe importante, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados aos mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí voltarão, pois muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria verá as coisas de uma maneira completamente diferente do que viam quando vivos, conforme tendes numerosos exemplos. Nisso serão ajudados pelos espíritos benfeitores, que se interessam por eles e que se esforçam para esclarecê-los e lhes mostrar o falso caminho que seguiram. Através das vossas preces e vossas exortações, podeis vós mesmos contribuir para o seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e vivos. Então nós temos algumas ideias que dizem assim: essa é a última encarnação daquele espírito. Quantas vezes eu já ouvi isso? Porque essa é a última chance que ele tem para poder ficar aqui. E aí então vem esse espírito aqui e traz para nós uma visão diferente. Muitas vezes, os equívocos que nós praticamos, seja contra nós mesmos, seja contra pessoas à nossa volta, nós temos o seguinte: a influência do meio, a fraqueza de caráter. Fraqueza de caráter não significa maldade instalada no coração. Não é um espírito endurecido. Um espírito fraco é um espírito que é influenciável. Um espírito forte, ele pode ser forte na maldade, como pode ser forte na bondade. Então, muitas vezes, um espírito fraco, movido por questões, por situações da sua forma de viver, econômica, preconceito, doença, tendências que ele vem tentando trabalhar e não consegue. Esses espíritos, embora estejam envolvidos em situações que possam promover a sua queda, são espíritos que não perderam a chance de se regenerarem. São espíritos que, através de uma boa influência, já que eles são influenciáveis, eles podem se fortalecer nessa tendência ao bem. Então nós vemos que quando se fala quem serão esses espíritos que serão expurgados aqui do nosso planeta, são realmente aqueles espíritos que trazem a dor, trazem o sofrimento, não apenas
para si mesmos, né, por aquilo que fizeram, mas fazem consciencialmente também para aqueles que estão à sua volta. Agora, que nomes são esses espíritos? Qual é a lista de espíritos? Nós não fazemos ideia. Como eu falei para vocês, nós estudávamos há um tempo atrás a questão da maldade, né, vocês se lembram? E estudando essa questão da maldade, nós trouxemos para vocês um exemplo interessante de uma pensadora chamada Hannah Arendt. Ela era judia, se eu não me engano, e ela viveu ali contemporânea, né, de Einstein durante aquele período da Segunda Guerra e tal. E aí então Hannah Arendt ela falava sobre o ensaio sobre a maldade. Ela escreveu um texto sobre isso. Inclusive tem um filme que saiu recentemente, acho que em 2013, que fala sobre a biografia dela. Então vale a pena vocês procurarem para poder conhecer um pouquinho dela. E ela falava exatamente uma coisa sobre a maldade, que muitas vezes a gente rotula como maldade uma postura de ignorância. Então ela trazia um seguinte exemplo, que nós falamos até alguns estudos atrás. Se nós tínhamos um oficial nazista da Segunda Guerra Mundial, que era responsável por um campo de concentração. E naquele campo de concentração, naturalmente, né, ou infelizmente, muitos extermínios eram promovidos, eram provocados. Esse aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês. Mais ou menos é algo parecido com isso, tá? Eu não sei exatamente o sobrenome dela, mas é essa a ideia. Coloca ali no Google que ele vai corrigir para vocês. Então falava desse oficial nazista que era responsável por esse campo de extermínio. E aí então ele voltava para casa, cuidava da sua vida, jantava com a família, depois ia trabalhar no dia seguinte, coisa e tal. Quando, fazendo uma análise sobre o comportamento desse oficial, a Hannah Arendt ela pensava o seguinte, que ele nada mais era do que um funcionário que cumpria ordens. Então, na verdade, ele não sentia ódio pela humanidade. Embora ele tivesse ali a indiferença por aquilo que acontecia, ele não era o tipo de indivíduo que fazia aquilo de um modo perverso. Ele era um oficial de carreira, se alistou no exército, se formou como oficial, assumiu a responsabilidade da direção daquela instituição e depois ele cumpria suas ordens. E com toda a competência, ele fazia aquilo que era mandado fazer. Então ela analisava o seguinte, que aquele indivíduo não era um indivíduo mau. Ele simplesmente era um indivíduo que era mandado. Era um indivíduo que cumpria aquilo que era determinado. Então nós vemos hoje, quando você pega um traficante, por exemplo, hoje, nós vemos um indivíduo que é traficante. Por que ele é traficante? Porque muitas vezes no ambiente onde ele vive, ele é pressionado a ter aquele tipo de comportamento, do contrário ele vai sofrer as consequências da sua negação. Então ele acaba vendendo drogas. E se por acaso ele fosse conduzido por um outro caminho, reencarnando em outras condições? No caso do Bin Laden, por exemplo, Fletcher, a gente vê um fanatismo religioso que levou, né, a uma interpretação equivocada. E a gente fica se perguntando até que ponto ele era realmente. A mesma coisa também, né, o Cunha, garotas de programa. Quer dizer, a prostituição é alguma coisa ruim, sem dúvida nenhuma, mas o que leva uma pessoa a isso? É aí então que nós começamos a analisar exatamente o que se passa no coração de cada pessoa. A influência do meio onde ela se encontra. Por isso que os espíritos colocam que, na verdade, aquilo que nós analisamos em termos de conduta dessas pessoas, se você pega um trombadinho na rua, um assaltante, por que ele faz aquilo? Nós não temos como sondar o coração das pessoas. Nós simplesmente analisamos a atitude dela e nós a condenamos por sua atitude. O mundo espiritual vê diferente isso. Analisa o indivíduo percebendo o contexto que ele vive somado às suas tendências, aos seus instintos. Aí sim você pode julgar se aquele espírito pode ser considerado inferior ou não. O Fletcher lembrou no quartel, o soldado disse que não vou fazer, quanto mais um superagente. Pois é. Então nós temos assim aqueles que, por uma opção de carreira, né, não, eu quero ser aquilo porque aquilo é importante, aquilo é legal, eu vi num filme e tal, e coisa e tal. E de repente ele é incumbido para cumprir uma tarefa. E ele cumpre a sua tarefa. Só que ele não tem ainda valores suficientes para julgar as suas ações. Aí você fala assim, mas ele é uma pessoa de 50 anos de idade. Ele pode ter 50 anos de idade biológica, mas e espiritual? Qual é a sua idade? Qual é o seu grau de compreensão?
Por isso, então, os espíritos analisam que aquele espírito é um espírito que tem condições de continuar trabalhando esse processo evolutivo, coisa que nós não conseguimos fazer. É por isso que nós julgamos com muita facilidade. O indivíduo comete um crime, a gente enfia ele na cadeia numa cadeia e quer que ele apodreça para sempre. Na verdade, o mundo espiritual sempre traz a chance dessa regeneração. E continuarão. E continuação aqui para nós. E continuaremos, né? Aqueles poderão, portanto, retornar e se sentirão felizes, pois isso será uma recompensa. O que importa é o que tenham sido e o que tenham feito, se encontram animados de melhores sentimentos. Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, pois pertencerão à nova geração. Não haverá, portanto, exclusão definitiva, senão para os espíritos essencialmente rebeldes. Os em que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Mas até mesmo esses não estão voltados a uma inferioridade perpétua. E um dia virá em que repudiarão seu passado e abrirão os olhos para a luz. Orai, portanto, por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, pois o dia da expiação se aproxima. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e sua resistência marcará o fim do seu reino através das lutas terríveis. No seu desvario, correrá para sua própria perda, provocará destruição que engendrará um sem número de flagelos e calamidades, de maneira que, sem o querer, apressará o advento da era da renovação. Então, mostra para nós aqui que esses espíritos criarão para si mesmos tormentos muito dolorosos, porque eles farão escolhas complicadas, interromperão as suas existências. Nós temos aqueles que se destroem pelas substâncias, pela sua forma de viver. Nós temos aqueles que acabam desencarnando de um modo bastante trágico, em virtude das relações que têm em guerras, em conflitos, em acidentes que promovem a sua desencarnação precoce. Então, nessa cegueira, desconhecendo a voz de Deus, como foi colocado, vivem simplesmente em função das emoções e em função dos seus egoísmos. Esses espíritos mais endurecidos acelerarão, inclusive, esse processo, mas que depois terão chance de se renovar, porque nem todos estarão perdidos. E essa é uma das grandes esperanças que o Espiritismo difunde, de pensar que aquele espírito que erra é um espírito que tem condições de se transformar. A Angelina colocou, passou pela minha mente agora, o suicida poderá ter uma moratória? Olha, o suicida ele tem um livre-arbítrio para se autodestruir. A partir do momento em que ele toma essa ação, nós pensamos assim, né? Como foi colocado no passado, a gente lembra que na Idade Média era sempre assim, o suicida era aquele que ia contra as leis de Deus e, consequentemente, não merecia sequer ser sepultado em solo sagrado. Antigamente era assim. Então, você não tinha um velório, você não podia sepultar uma pessoa num cemitério, porque aquele cemitério, sendo um solo sagrado, não era compatível com os pecadores. Então isso era muito comum naquele período, né? Durante as cruzadas, isso acontecia com bastante frequência. Só que, do ponto de vista espiritual, acontece o seguinte. Quando ainda não faz isso, né? Eu não sei nem se não faz isso mais, Cunha. Não sei se isso era coisa do passado ou do presente. Como a gente não tem conhecimento sobre esses sacramentos, eu não saberia te dizer. Mas a gente pensa o seguinte, cada vez que um suicida comete esse ato e vai para o mundo espiritual dessa forma tão dolorosa, ao contrário do que nós imaginamos, existe uma mobilização muito poderosa entre os espíritos mais elevados para fazer com que esse espírito se regenere. Ao contrário do que nós imaginamos. A gente pensa assim, o suicida ele fica esquecido durante muito tempo. Na verdade, esse tempo que ele fica faz parte de um processo de aprendizado, mas ele não fica esquecido pelo mundo espiritual. Então, a maior preocupação, como o próprio Jesus diz, né? Eu não lembro mais, faz muito tempo, Hermes. Bons tempos aqueles, né? Então a gente sempre pensa assim que, como Jesus trouxe para nós nos seus ensinamentos, ele diz que são os doentes que precisam de médico.
não são os sãos. E quem é o maior doente no mundo espiritual do que um espírito suicida? Mais próximo de quem estão os espíritos elevados do que os espíritos sofredores? Então por isso a gente pensa, moratória, a moratória no sentido que você colocou, Angelina, foi de retardar a partida dele aqui no mundo físico, ou você fala com a condição dele no plano espiritual? Só para acompanhar seu raciocínio. Enquanto isso a Roberta colocou, né, estou ouvindo o audiolivro de Memória de um Suicida. Bota cuidado para a regeneração, né? A gente tem aquele grupo, né, chamado Legionários de Maria, né, Roberta? Que fala, né, de Maria de Nazaré como sendo o espírito responsável pelo cuidado com os suicidas, né? Um grande grupo, um grande exército de espíritos trabalham para ajudar na regeneração desses suicidas. Exatamente porque eles são quem mais precisam. Então a gente pensa assim, o suicida, coitado, ele vai sofrer, mas ele nunca vai deixar de ter amparado, de ter esse amparo, né? Então é por isso que a gente analisa sempre essa questão. E continua para nós, pessoal, só para a gente já pegar aqui a nossa reta, que já estamos aqui, né? A condição no plano espiritual de oportunidade. Porém, mas não é moratória, né? Moratória é quando você atrasa alguma coisa. E no plano espiritual, a partir do momento em que o espírito, o suicida, chega no mundo espiritual, de imediato ele já começa a receber assistência. Mas, naturalmente, essa assistência não quebra, né, o processo das leis naturais que também agem sobre o suicida. Né, o vínculo com o corpo físico, o estreitamento dos laços que o prende aqui ao mundo físico, os efeitos, as repercussões que ele vai sentir sobre tudo isso, né? E também o espírito, um suicida, não necessariamente fica tanto tempo assim no mundo espiritual, sofrendo como nós imaginamos. Teve a psicografia de um espírito que havia sido suicida, né? Que havia sido um suicida, e ele dizia assim, que era uma jovem, né, na verdade, e ela dizia assim, olha, eu vim aqui dizer para vocês o seguinte, que eu tenho trabalhado bastante e já estou preparando, né, já estou preparando o meu retorno ao mundo físico com uma série de compromissos que eu assumi. E era um espírito que falavam com extremo equilíbrio, extremo senso, né, o entendimento a respeito daquilo que tinha acontecido com ela, e que ela passou pouco tempo nesse estado de perturbação. Então, na verdade, o espírito suicida, a partir do momento em que ele começa a se conscientizar, ele mesmo já começa a trabalhar. Na verdade, o que nós encontramos no plano espiritual de espíritos sofredores são aqueles espíritos que não compreendem aquela condição nova em que eles se encontram. Porque o espírito desencarna. E ele fica se perguntando durante muito tempo onde eu estou, quem sou eu, o que aconteceu. E se é um suicida, ele acaba simplesmente perdendo noção do que aconteceu. Já se é um espírito que tem uma maior compreensão, embora ele tenha cometido erro, que aliás é uma situação curiosa, né? Certa vez nós recebemos no nosso atendimento fraterno uma pessoa que perguntou assim, como pode um espírita cometer suicídio? Com o conhecimento que ele tem. E isso porque uma trabalhadora do centro em que eu participo, cometeu suicídio. Essa foi a pergunta que foi feita. Então a gente diz assim, o conhecimento que você tem, essa é uma resposta bastante clara e bastante fácil da gente compreender, o conhecimento que você tem do mundo espiritual, muitas vezes não é suficiente para que você dissipe aquelas nuvens de sofrimento que paira sobre o seu coração. Então a angústia, os dramas que aquele espírito traz no seu subconsciente, que traz registrado dentro de si mesmo, muitas vezes se torna muito mais intenso. Por isso é importante nós sempre temos essa consciência do que acontece. O que acontece dentro de nós não compreendemos. E isso não é tão simples assim. Né? Então, dessa forma a gente vai compreendendo, né, que o mundo espiritual tem a sua dinâmica. E tem também ali aquela cadeia de generosidade, de caridade, que toca o coração de todos. Né? A Andréa lembra aqui quantas pessoas têm conhecimento de que o cigarro causa tantos males, mas continuam a fumar, né? Principalmente. Né? E lembrando sempre também, né, pessoal, quando se fala sobre essa questão de fantasia, a fantasia ela tem também várias interpretações. Muitas vezes nós interpretamos aquilo que foi dito de um modo fantasioso, e muitas vezes o espírito traz uma ideia fantasiosa a respeito do que ele viu. Então, antes de nós comprovarmos isso, né, é importante, como nós falamos isso ontem, né, o cuidado de todo o assunto que não é bem esclarecido, ele deve ficar guardado, sujeito a novas investigações. Né, porque
né, como foi lembrado, não é pelo fato de um assunto nunca ter sido falado que ele não existe. Né? Então temos que tomar muito cuidado, né, com essas análises. E para a gente fechar, pessoal, deixa eu ver aqui onde nós vimos aqui. Né? Essa expressão, por exemplo, fraterna, Vale dos Suicidas, ela foi utilizada, né, já há bastante tempo, né, principalmente por causa do livro Memória de um Suicida, que foi uma expressão que o espírito utilizou para designar aquilo que ele viu. E na nossa visão, nós interpretamos dessa forma. Então, aquilo que, como eu falei para vocês, falar do mundo espiritual, eu falei sobre isso domingo, inclusive, no estudo que a gente fez. Né? Então, olha, Cunha, a gente teria assim um tempo significativo de debates a esse respeito. Tá? Porque quando se fala com relação a colônias, é mais fácil nós falarmos em sociedades organizadas. E no mundo espiritual existem sociedades organizadas. Né? E assim, uma ideia que eu já lancei sobre isso, que eu já vi também muitas, não apenas, né? Pois é, e essas sociedades organizadas existem em que condições? Né? Se alguém chama de colônia, eu poderia chamar de sociedade organizada. Qual a diferença dos dois? Qual a estrutura que ela possui? O que eu fui? Não, enumerá-las você pode ter várias, né? Eu não vejo problema com isso. O que eu fiz quando surgiu a dúvida, Cunha? Isso eu passei aqui como exemplo na sala. Muitas vezes nós ficamos debatendo o seguinte. Eu não vi nenhum livro escrito sobre isso. Né? Muito bem, nenhum livro falou sobre isso. O que eu fiz? Eu perguntei aos espíritos. Uma reunião mediúnica, lancei essa pergunta e perguntei de que forma que nós podemos compreender esses relatos. E aí então eles responderam. Então, se nós temos alguma dúvida, não adianta a gente ficar folheando o livro para tentar achar quem fala o quê. Se você quer saber como é, pergunta para um espírito onde ele vive. É simples assim. Porque do contrário, a gente vai ficar assim, fulano disse que não tem. Tá, mas eu falei que tem. Que a opinião dele é melhor do que a minha? Por que ele sabe mais do que eu? Então, mas o fulano lá não viu. Não viu, mas eu vi. O fulano não conversou, mas eu conversei. Então a gente vai ficar assim, é a opinião de um contra o outro. Se a gente quer saber o que existe, o que não existe, faz uma reunião e pergunta. Coloquei essa pergunta para o espírito, me responderam e me falaram sobre isso. Então, temas que não foram esclarecidos devem ser esclarecidos com cuidado, perguntando exatamente para quem vive nesse ambiente, para quem tem condições de nos esclarecer. Porque do contrário, mais uma vez, a gente vai ficar batendo boca, discutindo, opinião de um, opinião do outro, e essas opiniões não esclarecem aquilo que nós não conhecemos. Né? Que essas sociedades realmente existem, Fletcher, que elas são organizadas e que muitos espíritos sequer têm consciência de que elas existem. E que nós temos grupos de espíritos que se juntam de acordo com essas necessidades, de acordo com essas tendências, e que o fluido que nós encontramos no mundo hoje são capazes de promover, de construir essas estruturas. O próprio Kardec, querem um exemplo disso? Vamos em frente. Kardec faz 3 citações nas revistas espíritas falando sobre cidades espirituais. O nome é Cidades Espirituais. O espírito, se vocês lembrarem, Revista Espírita, Evocação de uma Pessoa Viva. Eu não me lembro exatamente qual é a edição, procurem no índice que vocês vão encontrar. Kardec faz a evocação de um amigo que frequentava com ele a sociedade parisiense. O amigo dele dormia, fizeram a evocação, e aí então ele se manifestou na sociedade, para poder fazer aquele experimento, como Kardec fazia. O espírito disse assim, perguntou assim, como foi a sua vinda para cá? O espírito disse, no veículo que me transportaram, eu não consegui ver nada que tinha à volta. Kardec não falou nada sobre isso, mas o espírito disse para ele. O espírito Voltaire falou assim, sobrevoei cidades no mundo espiritual que me surpreenderam. Um outro espírito, que eram 3 espíritos que tinham desencarnado, ele disse assim, eu preciso voltar lá para a minha morada. Olha quantas vezes são citadas moradas, cidades e tudo mais. Então, as nossas interpretações de falar assim que não existem, isso é muito perigoso. Se nós temos tantas citações, tanto nas obras publicadas por Allan Kardec, como em outros livros que foram lançados. Por isso nós podemos não compreender da forma clara, ou da forma como os espíritos trazem para nós. Mas daí nós fazemos uma recusa geral, dizendo assim, não existem. Se não existem, vamos rasgar os livros e jogar fora. Inclusive livros de Kardec. Porque já que foi ele que escreveu. Se ele escreveu aquilo
achando que aquilo não existia, então houve alguma coisa errada. E nós sabemos pelo seu próprio bom senso que a coisa não acontece dessa forma. Por isso nós necessitamos de um conhecimento, de uma exploração muito mais profunda do que simplesmente ficarmos debatendo os nossos achismos. Como tantos outros assuntos que a gente conversou. Aliás, ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre esses embates que acabam sendo criados, esses conflitos, porque um fala do outro e de repente os grupos espíritas se racham. E nós já vimos aqui, né, Cunha, nas antigas salas do Pautalk, escorrendo sangue pela tela, né, o que acontecia aqui entre os debatentes, né, como a coisa ficava feroz. E em termos de fraternidade, ficava no zero. Já vimos de tudo, né, pois é. Quando a gente fala assim, bons tempos, né, a gente fica se perguntando, eram realmente bons tempos? E continuaremos durante um tempo ainda, infelizmente. Pessoal, passando por aqui, paramos por aqui. Na página 477, você não viu antigamente, Rô, como era antigamente. Antigamente o pessoal usava assim, eles se paramentavam para participar dos debates, de como a coisa continua. Então, página 477, aqui no nosso Obras Póstumas, aqui no último parágrafo. E como se a destruição não marchasse com bastante rapidez, e ali a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dos suicídios, das antecipações que nós vemos por aí. Bom, vou passar para o professor, que vai fazer o encerramento para nós.